Quais são os termos da expressão A mais 7B menos 4C? Ok? Como que eu vou fazer isso, né? Os termos de uma expressão numérica são os pedacinhos separados por sinais de mais e menos. Por exemplo, se eu tivesse assim, M mais 5M menos... Deixa eu só ver quem quer entrar aqui. Boa tarde, Guilherme. Ai, ai. Continuando aqui, pessoal. Então, se eu tivesse, por exemplo, a expressão M mais 5C menos 6B. Quais seriam os termos dessa equação? Quem lembra? Separando assim, lembra? Os termos são o que é separado por sinais de mais ou menos. Então, quais seriam os termos? M, 5C e... Isso. Só que quando é menos, a gente considera o menos, tá? E menos 6B. Tranquilo. Então, é isso. Então, você vai fazer isso aqui nessa expressão numérica aqui. Separar os termos dela, tá? Alguma dúvida na 6? Ok. A 7, vocês vão escrever uma expressão matemática. Deixa eu só subir aqui um pouquinho. Vocês vão escrever uma expressão, né? Um monômio que traduza isso daqui. Ou seja, você vai passar do português para a matemática. O que é dobro de x? O que é dobro de alguma coisa? 2 vezes. Então, se é dobro de x, então é 2 vezes o x. É isso que vocês vão fazer, tá? Aqui já na letra A já está respondido. O que é metade, né? Metade é dividir por 2. Então, isso, a 7 eu expliquei. Acho que quando eu expliquei foi a 8, né? Acho que a 8 é 8. Então, vamos lá. Então, metade é dividir por 2, tá? Então, você vai pegar o x e dividir ele por 2. Ao invés de multiplicar por 2 igual a gente fez aqui, você vai pegar o x e dividir por 2, né? Triplo, o que é triplo? 3 vezes. Ontem não, ontem é domingo, foi domingo. Foi sexta. Vamos para número 8. Quais das seguintes expressões são monômios, tá? Será que menos x é um monômio? O que tem que ter para ser um monômio, né? Tem que ter um termo só. Somente um termo. Não pode ter nada separado por sinais de mais e menos. Oi. Ó, vamos voltar lá no número 6 para eu te explicar. O que é o termo? Ó. Não, é porque você chegou atrasado. Só por causa disso. Bora lá, ó, presta atenção. Aqui na 6 está pedindo para separar os termos da equação, da expressão. Os termos são esses pedacinhos que são separados por mais e menos, tá? Então, quais são os termos dessa aqui? A gente tem o M, isso, os pedaços que são separados por mais e menos. O que mais? 5C, que mais? 6B. É porque aí quando é menos, a gente considera o sinal, tá? Menos 6B. Então é isso. Então é o que é separado por sinais de mais e menos na equação. Aí, para ser monômio, tem que ter um termo só. Ou seja, se fosse só M, era um monômio. Se fosse só 5C, era outro monômio. Se fosse menos 6B, era outro monômio. Agora, como aqui está tudo junto, é um polinômio, tá? Então, monômio só tem um, polinômio, vários monômios juntos, certo? Beleza. Então, lá no número 8, pergunta, quais dessas expressões são monômios? Então, vocês vão ver qual que tem um termo só. Se tiver mais de um termo, ou seja, coisas separadas por mais e menos, aí não é, tá? Então, vocês vão olhar aí, tem só monômio, então?
tem apenas um termo, ok? Se tiver mais de um, não é monômio. Então, vocês vão olhar aqui e marcar um X nas que são, tá bom? Nas que são monômios, isso. Que tem apenas um termo. Tudo bem, pessoal? Até aqui? Beleza. Número 9. A parte da 9, eu acho que eu não expliquei na sala de vocês. Tem até a 10. Tem até a 10. Vamos lá. Pessoal, só uma coisa. Eu vi alguns alunos copiando o texto da explicação. Não é obrigado a copiar texto de explicação. Vocês vão copiar a pergunta e responder, tá? Porque senão não dá tempo, é muita coisa. Porque olha aqui, olha o tanto de explicação que teve. A explicação, assim, vocês olham na atividade, lê lá no celular, mas não precisa copiar, tá? Copiar é só pergunta e resposta, tá bom? Não, é bom anotar mesmo, tem que anotar mesmo. Mas eu gravo as aulas normalmente no vídeo. Eu gravo ela nos vídeos, coloco no YouTube e posto para vocês. Chama Matemática Online. Bora lá. É porque eu ia fazer outras coisas com esse canal, só que aí acabou sendo para fazer tarefa mesmo. Número 9. Separe-os em grupos de termos semelhantes. Olha, termos semelhantes é o seguinte: são aquelas que têm a parte literal igual. Lembra que eu disse para vocês que, por exemplo, o 5xy ali, que é o primeiro. Não, vou pegar outro exemplo que fica melhor. Que é 7x ao quadrado, que é esse aqui, ó. 7x ao quadrado. Qual é o coeficiente e qual que é a parte literal? O coeficiente é o número, né? É o número que multiplica com a letra. O 7. E qual que é a parte literal? X elevado a 2. Isso, x ao quadrado. Na parte literal, eu incluo os expoentes que a letra tem. Beleza. Qual que vai ser um monômio semelhante a ele? O que tem, todos que tem somente x ao quadrado. Então, você vai olhar todos os que tem x ao quadrado e vai juntar com o 7. Por exemplo, você vai escrever assim: 7x ao quadrado. Qual outro aí que tem x ao quadrado aqui nessa tabela? Procura aí. Isso, então menos 6x ao quadrado. Então, você vai separar os semelhantes. Aí, na hora que terminar esse, você escreve numa outra linha os outros que tem, por exemplo, só o xy. Depois, os outros que só tem x ao quadrado e y, entendeu? Isso, tem que ter a parte literal igual. Você fala esse daqui. Deixa eu ver aí. Você fala esse daqui? Ou ele não junta com x ao quadrado, porque ele tem um y aqui junto. Entendeu? Tem que ser a parte literal igualzinha. Então, você vai agrupar os que tem parte literal igual, tá? Aí, você escreveu todos aqui que tem x ao quadrado. Aí, ele não é semelhante junto. Você vai colocar os que tem igual. Ó, por exemplo, você vai colocar aqui nessa linha todos os que tem x ao quadrado. Aí, nessa outra linha, vamos supor, todos que tem x e y, você vai procurar igual o 5xy aqui e escrever nessa linha. Aí, no outro, você vai escrever aqui todos os que tem x ao quadrado e y ao cubo, igual esse daqui, entendeu? Então, você vai separar as partes literais, agrupar elas, ok? Eles vão fazer isso, uma listinha com os que tem parte literal igual. Quando tem parte literal igual, a gente fala que ele é termos semelhantes. Tá bom? Beleza. Número 10. A número 10, pessoal, também tem a ver com coeficiente e parte literal. Olha aqui o exemplo da primeira, ó. O primeiro é o monômio 3x à quarta. Aí aqui eu escrevi qual que é o coeficiente desse monômio? 3. Qual que é a parte literal dele?
x ao quadrado. A quarta, desculpa, x à quarta. Então, vocês vão separar isso, tá? Ah, professora, e aqui? Não tem. Daí você vai pegar o que está escrito aqui, ó. Então, o coeficiente é 1 e a parte literal é x, y ao quadrado. Entendeu? Então, vocês vão completar a tabela. Certo? No que tem fração, professora, esses números aqui, ó, menos 2 elevado a 5. Deixa eu dar uma aumentadinha aqui. Menos 2 elevado a 5 seria o nosso coeficiente. E a parte literal seria somente o x, tá? Então, vocês vão separar aqui de acordo com o que está escrito já na tabela. Vou deixar isso aqui escrito. X, y, tá? Dúvida nessa daí? Ele não tem parte literal. Ele só tem coeficiente. Aí você vai escrever aqui, ó. Não tem. Tá? Na parte literal você escreve não tem. Beleza. Mais alguma dúvida? Ok. Deixa eu diminuir aqui. Então, pessoal, ficou alguma dúvida nenhuma das primeiras? Sobre equação, sobre essas equações aqui, ó. Eu acho que não tenho dúvida, mas eu tenho certeza que quando você encerrar a live, eu vou lá, vou fazer, aí eu vou falar, esse mesmo, porque a minha cabeça ser desse jeito. É por isso que você tem que ir tentando fazer, porque aí na outra live que ter, você vai e pergunta sua dúvida. Você vai fazendo, você anota a sua dúvida em algum lugar, no papel, alguma coisa. Que no dia da live, porque igual a gente terminou de explicar o conteúdo, as próximas lives vão ser mais por dúvida, tirar dúvida. Então aí você traz suas dúvidas e esclarece durante a live. E vai fazendo enquanto eu estou explicando. Dessas daqui de valor numérico. Valor numérico é o quê, né? Você tem a letra que vale tal número. Aí você pega esse número e substitui na letra, na continha e resolve, tá? E a gente teve a parte monômio e polinômio, né? Que eu expliquei as atividades desse pedaço agora. De novo, né? Não precisa copiar texto, explicações. Só se quiser, mas não é obrigado, não. Tem que copiar mesmo as perguntas e as respostas. E colocar o cabeçalho completinho, tá? Não precisa ser tão completo igual tá escrito aqui, não. Pode escrever meu nome. Escreve o nome do professor. A sua turma. O seu nome. E a quinzena. No caso aqui é a 7ª, tá? Eu não preciso desse cabeçalho todo, não. Eu sei o nome da escola, eu sei sobre qual assunto. Preciso só dessas coisas. Porque às vezes tem menino que pega a atividade de outro professor sem querer, então... Aí vocês escrevem meu nome, o nome de vocês, a turma e a quinzena. Tá bom?